Muito boa noite a todos e a todas. Prazer muito grande poder falar com vocês. Nós tivemos um probleminha técnico aqui, não conseguimos ligar o computador ali. Então eu salvei um pequeno trecho de um filme para mostrar, mas não vai ser possível, porque a gente não conseguiu conectar os dois. Mas não tem problema, eu deixo depois para vocês a referência. E o assunto leva-nos a pensar uma série de coisas, uma série de questões, e hoje nós vamos falar sobre os que não precisam de médico. Jesus foi questionado sobre isso, porque Jesus ele fez uma escolha. Ele escolheu ficar próximo daqueles que não eram reconhecidos pela sociedade na época como pessoas importantes ou de significado. Ele escolheu ficar próximo de pessoas que eram simples, humildes, de moral discutível para os padrões da época, aqueles que não eram reconhecidos como pessoas de bem na sociedade que eles viviam. E essa escolha dele foi feita em função daquilo que ele identificava como sendo as pessoas que precisam de ajuda. Então ele decidiu escolher sobre os que não são adequados, como muita gente diz, porque a sociedade humana, conforme nós vivemos, desde os primórdios até hoje, nós fazemos sempre avaliações e sempre nós escolhemos. E essas escolhas, na nossa lógica, ela é baseada na verdade. Mas o que é a verdade? Será que a verdade existe? Será que o certo e o errado existe? Muitas vezes a gente tem valores, nós temos questionamentos, e aí quando nós evoluímos um pouco mais, pensamos um pouco diferente, nós percebemos que certos valores são desmanchados, são destruídos, porque nem sempre aquilo que parece, de fato, é. A verdade, ela está sempre colocada num ponto de vista meu. Aquilo que para mim é certo e aquilo que para mim é errado também está sempre colocado num ponto de vista meu. Por isso que nós temos uma sociedade tão polarizada. Alguns acham que é certo, outros acham que não é. E vice-versa. Jesus, ele não tinha oportunidade de conviver com todos, até porque a sociedade na época era uma sociedade muito dividida. Primeiro porque ele vivia num país que era invadido por um outro, então eles estavam vivendo um processo de guerra. A Judéia como um todo, ela era dominada na época pelo exército romano, então ele sofria uma invasão guerreira, uma invasão política. E tudo aquilo que ele tentava pregar acabava sendo contrário daquilo que as leis vigentes à época determinavam. Então ele falava em igualdade, as leis faziam a segregação. Ele falava em amorosidade, sendo que eles utilizavam de pena de morte e castigo. Então eles tinham uma visão de mundo que tinha uma verdade, mas não era a verdade que ele chamava de verdade do Pai. Era uma verdade relativa. Então por isso que tudo que ele traz é questionado. E um dos pontos que ele é questionado se passa numa noite em que ele, com todos os seus discípulos e mais uma série de convidados, foram até a casa de Mateus, que era na época um cobrador de impostos. Mateus, sendo discípulo de Jesus e cobrador de impostos, ele deixou esse trabalho porque ele era um funcionário público para o exército romano. Ele tinha como atribuição cobrar os impostos dos judeus. Então ele era muito mal visto. Primeiro porque ele era mal visto pelos próprios judeus como sendo um traidor. Como que alguém do judaísmo pode trabalhar para o exército romano para cobrar impostos? Segundo, porque ele era também mal visto pelo exército romano. Como é que alguém que é da comunidade aceita trabalhar como cobrador de impostos, tirando dinheiro dos seus próprios, para dar para o Império Romano na época? Então ele era mal visto de todos os lados. Ele era uma pessoa que tinha uma série de dificuldades em lidar com isso, e quando Jesus o chamou para seguir junto com os discípulos, ele resolveu isso de uma forma bastante rápida, até porque ele vivia um conflito enorme. E ele era uma pessoa que tinha um padrão de vida bastante elevado para a época, porque por ser cobrador de impostos, por ser funcionário público, ele ficava com um percentual daquilo que ele arrecadava. Então ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma casa muito grande, uma casa muito boa. E ele convida Jesus, os seus apóstolos e mais vários outros que acompanhavam Jesus para uma ceia, para jantar na casa dele. E foi a partir daí, então, que sai esta fala de Jesus. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24,
que fala sobre a lâmpada sob o alqueire. Nós não vamos falar sobre a lâmpada sob o alqueire, porque é um capítulo que tem várias passagens, vários pedaços do Evangelho, mas eu vou me deter especificamente nesse aqui, em que Jesus diz: os sãos não precisam de médico. Então, lá no capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, lá no item 11, Jesus faz essa fala, e Mateus registra isso no capítulo 9, versículos 10 e 12 do Evangelho. Então, isso está no Evangelho de Mateus. Então, o Kardec começa assim, como está também no texto do Evangelho, que eu fui comparar e bate certinho. E sucedeu que, estando ele em casa, esse ele não é Jesus, esse ele é Mateus. Se fosse Jesus, estaria com letra maiúscula, né? À mesa, ou seja, jantando, muitos publicanos e pecadores vieram. Publicanos eram pessoas que trabalhavam também para o governo na época, eram funcionários públicos, isso que eles eram chamados de publicanos. Eram conhecidos de Mateus, também cobradores de impostos, auditores, avaliadores de dívida, negociadores e tudo mais. E pecadores. Ele faz questão de citar que eram o quê? Pecadores, pessoas que iam contra a legislação religiosa vigente, ou seja, iam contra os princípios que estavam postos no Velho Testamento. Na época eles tinham a Torá é o Velho Testamento. E tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Então vieram para uma ceia, vieram todos jantar. Então imaginemos uma grande sala, onde todos estavam ali comendo, vieram ter com Jesus, e Jesus, rodeado dos seus discípulos, mais desses outros funcionários públicos e de outros pecadores, pessoas que estavam ali por perto. Bom, ora, vendo isto, os fariseus eram os representantes religiosos do judaísmo. Eles é que faziam toda a pregação religiosa, então eles eram os sacerdotes e todos os seus assessores e tudo mais. Porque a igreja judaica era muito sólida, ela era muito bem constituída na época, então era muita gente, todos eles eram chamados de fariseus. Fariseus eram um apelido dado a eles, que era um apelido pejorativo. Então, por isso que eles usam na Bíblia, os fariseus. Tanto que hoje, quando a gente olha o termo fariseu, a gente fala assim, daquelas pessoas que não são muito sérias, ou seja, que falam demais e praticam pouco. Então, esse era o conceito que eles tinham na época. Que eles falavam muito, eles liam muito texto religioso, mas na prática do dia a dia eles não colocavam em prol das pessoas. Por isso que eles eram chamados de fariseus. Fariseus aí, se nós considerarmos hoje, abrirmos uma aspas para hoje, seriam aqueles religiosos falsos. Aqueles que dizem muito, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, esses são os fariseus. Então, vendo isto, os fariseus, passam 2 fariseus ali na porta, observam pela grade do portão isso tudo, batem a porta. Perguntaram àquelas pessoas que estavam ali, principalmente aos discípulos, e quem responde, no filme mostra bem isso, quem responde foi Simão Pedro e André, que eram os mais falantes dos discípulos de Jesus. Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então eles questionaram o seguinte: ô Jesus, por que você está à mesa sentado com pessoas que são do governo, que são os publicanos, funcionários públicos, e pecadores? Jesus, ouvindo isso, disse a eles: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha que situação interessante, Jesus fez ali uma perfeita escolha daquilo que ele considerava ser mais adequado, ou seja, ele tinha 2 opções: ou ele pregava para aqueles que precisavam, ou ele pregava para aqueles que não precisavam. E ele fez essa escolha. Então, por isso que ele tem essa frase: olha, quem precisa de médico é quem está doente, por isso que eu estou aqui, junto com os publicanos e junto com os pecadores. Quando ele passava nos lugares, ele arrebanhava quem? Os pecadores, os sofredores, os pobres, aqueles que não tinham condição social nenhuma ou não tinham escolha, portanto sofriam. Então ele fez uma escolha pelos sofredores. Com isso, Jesus dirige-se sobretudo a quem? Aos pobres. Por que os pobres? Porque são os que mais necessitam. Portanto, Jesus coloca: e os cegos, humildes e de boa fé. Porque eles pedem que lhe abram os olhos. Ou seja, por que ele está rodeado dessas pessoas? Porque ele diz que essas pessoas, e esse cego não é a acepção do termo a cegueira, aquele
é aquele que não enxerga, é aquele que não percebe a realidade, é aquele que não vê além do que está posto. Então Jesus sempre utiliza, né, dessa figura da parábola para explicar exatamente isso. E aos cegos humildes e de boa fé, porque eles, né, pedem que lhes abram os olhos. Por que eles pedem? Eles pedem pelo sofrimento. Não os orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não precisar de algo. Então Jesus deixa bem claro, ó, eu fiz a escolha por esses, porque os orgulhosos eles não precisam. Eles têm tudo aquilo que eles precisam, portanto não precisam de algo, então eu não vou perder meu tempo com aqueles que não são passíveis de necessidade. Este conceito também tem uma outra explicação no Espiritismo, que o Kardec coloca exatamente nessa mesma passagem, que eu acho que cabe sim nós entendermos. Ele faz uma menção à mediunidade. E é isso que é interessante no Kardec, né? O Kardec ele fazia sempre ligações. Ele pegava uma fala de Jesus e trazia isso para uma interpretação espírita, até para sedimentar e consolidar o conhecimento espírita da época. O Kardec coloca que, olhando sobre um outro prisma, isso também pode querer dizer o seguinte, que a mediunidade é concedida a pessoas indignas e capazes de fazerem dela mau uso. E muita gente se questiona isso, né? Mas por que então que certas mediunidades são postas para as pessoas que não precisam dela? Ou que fazem mau uso? E tem muita gente que faz o mau uso da mediunidade, né? Nós temos exemplos aí, por exemplo, de pessoas que vendem serviços mediúnicos, pessoas que utilizam da sua própria mediunidade para enganar os outros, para tapear, para tirar proveito, para receber dinheiro em troca disso. Então Kardec gosta de fazer essa colocação, por quê? Muitos dizem o seguinte, se uma faculdade tão preciosa como a mediunidade, se ela deveria somente ser um atributo exclusivo daqueles que são mais merecedores. Se nós pararmos para pensar, numa lógica de Jesus, é exatamente o contrário. Quando Jesus dá alguma coisa para alguém, quando ele diz que alguém precisa de algo, ele está pensando exatamente naqueles que menos merecem, mas que mais precisam. Porque quem merece já está bem, já está equilibrado. Então ele faz opção para isso. E o Kardec explica isso a partir da mediunidade também. Então Kardec diz o seguinte, que a mediunidade, e esse é um ponto interessante, né, ela requer o quê? Uma disposição orgânica. Muita gente fala assim, eu adoraria ser médium de evidência, médium de comunicação, médium de escrita, médium de desenho, médium de cura, mas eu não consigo. Não consegue porque não tem uma predisposição orgânica. Quer dizer que também tem então um componente genético envolvido na mediunidade? Sim, Kardec deixa isso bem claro. Não é só o desejo de ser médium, mas também é uma predisposição orgânica. Por isso que existem médiums com uma mediunidade mais potente e outros médiums com uma mediunidade mais singela. Por isso que tem mediunidades que são à flor da pele, elas se manifestam de uma forma assim muito intensa, e tem outros que têm uma mediunidade muito suave, muito discreta, sem capacidade de fazer essa manifestação. E aí ele fala o seguinte, que é uma disposição orgânica, então você precisa ter a disposição orgânica. Ele faz um exemplo interessante. Por exemplo, como ver? Eu preciso de uma disposição orgânica para enxergar. Eu preciso de uma disposição orgânica para falar. Eu preciso de uma disposição orgânica minha para ouvir. Se eu não tiver isso, eu não consigo realizar. Então ele coloca a mediunidade exatamente como sendo um sentido humano. Se eu não tiver essa predisposição, isso não se manifesta. E quando ele coloca isso para as pessoas, ele faz uma afirmação muito interessante, baseado nessa questão de Jesus, que fala de que quem precisa de médicos são os doentes. Se Deus concedesse a palavra somente aos capazes de dizer coisas boas, haveria no mundo muito mais mudos do que falantes. E é verdade. Se Deus dissesse assim, não, eu só vou dar mediunidade para quem é bom, só vou dar a fala para quem fala coisas boas, eu só vou dar visão para quem enxerga de um lado positivo, amoroso, eu só vou dar os ouvidos a quem ouve aquilo que é bom, todos nós seríamos cegos, surdos e mudos, na sua grande maioria, porque nós não temos essa bondade ainda dentro da gente. Então muito do que eu falo, muito do que eu faço, muito do que eu ouço, muito do que eu vejo, tem um defeito de origem. Então essa predisposição orgânica está presente em todos os seres humanos, mas ela só vai se manifestar naqueles que conseguirem trabalhar bem com isso.
Então, se Deus distribui as faculdades a todos, e as faculdades inclusive, né, a faculdade mediúnica, a fala, a audição, o tato, todos os sentidos, dando-nos liberdade de usar como quiser, Deus é muito educado conosco, porque Ele permite que nós utilizemos do livre-arbítrio para fazer as coisas. Mas, Kardec coloca, né? Kardec gosta muito do mas. Sempre tem um mas nas falas do Kardec. Você pode fazer tudo, mas pune os que delas abusam. Só que esse pune, Kardec usava, né, isso em 1860, um termo muito, muito presente na religião dominante na época, no catolicismo, que via tudo que se fazia contra a regra divina como pecado. Portanto, Kardec utiliza muito: pune, sofre, castiga, sendo que, trazendo para hoje, 2024, nós temos que abrandar o conceito de Kardec. Kardec quis dizer pune, não no sentido de castigar. Aquele que distribui a faculdade dele de modo geral e usa isso de forma errada, ele não é castigado. Muita gente pensa, né, nas provas e expiações como sendo um castigo. Aí eu estou passando por uma provação, então você está tomando ali chicotada, pancada, você vai sofrer fisicamente. Não é esse o sentido da prova. A prova tem o sentido de buscar uma forma que você aprenda fazendo. Então você faz um teste e dá errado. Você não deve repetir mais aquilo, você testa de uma outra forma. Dá errado e assim sucessivamente até nós acertarmos. Então Kardec coloca isso como no sentido de, não no sentido de castigo. Ele coloca o pune no sentido de orientar, ajustar, corrigir, indicar o caminho. Então Kardec, ele fala muito sobre isso, mas usando o conceito cristão, nós devemos enxergar o seguinte, que Deus não nos acorrenta, Deus não nos prende, Deus nos dá a oportunidade de usar como quisermos. Então a nossa vida, ela não é amarrada. Todas as coisas que acontecem conosco, que não são confortáveis, ou seja, aquilo que nos pune, serve de orientação. Então Deus não nos acorrenta, Deus nos dá o quê? Uma bússola, para mostrar o caminho. Bússola pode ser hoje entendido como, por exemplo, GPS. Então Deus permite que, através do acerto e erro, nós recalculemos a nossa rota. Quando a gente vai, né, andar no trânsito, você põe lá o GPS no carro, você entra por um caminho errado, aí aparece a mensagem, recalculando a rota, mostrando para a gente o caminho. Se nós pegarmos a nossa vida, nós estamos fazendo isso o tempo inteiro. Nós erramos um caminho, percebemos depois de um tempo que está errado, por quê? Porque não tem passagem, porque tem mais trânsito, porque tem buraco. O que é que nós fazemos? Nós ajustamos, corrigimos e caímos no outro caminho. Então esse exemplo que Kardec dá para a gente é exatamente esse sentido. E essa faculdade, o que ele coloca? Como sendo aquela que a gente se comunica com os espíritos. Mas agora abre um leque muito interessante de comunicação com os espíritos. Muita gente também acha que a comunicação com os espíritos é só aquela que nós temos no trabalho mediúnico, em que eu sento, sendo médium, e o espírito vem e se comunica. Mas isso não é verdade. Isso é a pequena parcela. Nas outras 23 horas e 50 minutos do dia, que eu estou fazendo outras coisas, nós estamos recebendo comunicação dos espíritos, sim. Eles funcionam para a gente o tempo inteiro como orientadores. Eles são as nossas bússolas. E não estão só ligados aos mais dignos, porque se aos mais dignos fosse concedida somente a faculdade de se comunicar com os espíritos, tanto comunicar para lá e comunicar de lá para cá, quem ousaria pretendê-lo? Ou seja, quem de nós, e você falou, cara, quem de nós seria capaz de dizer assim, não, eu mereço receber a orientação dos espíritos bons? Por quê? Porque eu sou super bom. Quem de nós, né, pode fazer isso? E onde que está o limite? O Kardec questiona mesmo, né? O que é o limite entre dignidade e indignidade? Quem é digno de receber orientação? E quem não é digno? Então quem não é digno é excluído. Então nós caímos de novo na lei mosaica, na lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Aquele que faz o que eu quero, tudo. O que não faz o que eu quero, nada. Jesus desmonta isso trazendo para nós a lei do amor, ou seja, o limite entre a dignidade e a indignidade, eu crio em mim mesmo a partir da minha lógica e do meu conhecimento.
a partir do meu saber e do momento que eu estou na minha vida, no momento evolutivo que eu passo. Hoje, eu vejo algumas realidades que há 50 anos atrás eu não enxergava. Quer dizer, então, que eu deixei de ser eu mesmo? Não, eu continuo sendo eu mesmo, mas com uma escala de valores diferente. A minha dignidade e a minha indignidade, elas se alternam ao longo do tempo. Ela evolui, ela cresce. Com isso, a mediunidade, sendo uma faculdade, também é conferida sem distinção. Então, todo mundo que tem essa faculdade recebe dos espíritos o quê? Aquela informação que ele chama de luz. Aquilo que atende a todas as camadas. E por ser geral, serve para todo mundo. Sejam as classes da sociedade, seja ao pobre como ao rico, seja aos que são retos, para os fortificar no bem, ou aos viciosos, para corrigir. Então todos nós estamos sob a tutela da nossa divindade. Exatamente por quê? Porque são exatamente os doentes que não precisam de médico. Sim, exatamente isso. Os que estão saudáveis não precisam. Nós, a nossa escala evolutiva, meio adoentados, precisamos sim. Com isso, então, Kardec fala, então por que privaria Deus, que não quer o sofrimento, de socorrer quem está no lameiro? Não priva. Deus nos dá aquilo que a gente merece, aquilo que a gente precisa. Então, os bons espíritos auxiliam. E seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressionar de modo mais vivo que se os recebesse indiretamente. Por isso que nós recebemos o tempo inteiro orientações dos espíritos mais evoluídos, que são os nossos anjos guardiões, que são os nossos protetores, que são aqueles que nos tutelam. Nenhum de nós está abandonado aqui na vida. Nós nascemos para viver no planeta e nós temos os nossos pais biológicos, os nossos companheiros, as companheiras de jornada, com quem a gente convive, e também temos essa tutela do plano espiritual, que antes de nascermos também nos acompanha. Então Deus, dentro de sua grande bondade, nos poupa de buscar ajuda mais longe. Então Ele coloca mais próximo da gente essa luz. Esse é a luz do quê? Vamos chamar a luz aqui de entendimento, de razão, de raciocínio. Então nós podemos nos desculpar pela nossa ignorância. Tendo visto diretamente, fica mais difícil. Então se nós temos isso, fica mais direto. E o que é isso, Muita gente fala assim, puxa, é aquela vozinha, a voz que fala aqui dentro de mim. É aquela minha consciência que me acusa quando eu desvio de um caminho. Quando eu faço uma coisa e eu falo, puxa, mas isso não é correto, isso não é certo. Então, aquela coisa íntima que pode ser colocada para a gente. Então, se eu não aproveitar, aí sim, eu sou punido pela perda do bem que eu poderia fazer ou pela perversão dessa faculdade. E aí que muita gente decai, utiliza dessa mediunidade de forma perversa. E o que é perversidade? Para ganhar benefícios materiais. Com isso, se apoderarão os maus espíritos dessa faculdade. E é isso que a gente acaba encontrando. Então, se eu não dou vazão para uma coisa boa, naturalmente os espíritos maus vão se aproveitar dessa minha conectividade com o plano espiritual para poder exatamente nos conduzir agora nos caminhos que não são agora retos e acertados. Por isso que muita gente reclama, puxa, mas minha vida está dando tão errado. Vamos nos questionar, vamos dar um passo para trás e perguntar assim, o que nós estamos fazendo da nossa vida que a nossa vida está dando errado? Será que não temos um ponto de responsabilidade nossa envolvido? Certamente que sim. Nós não somos culpados por tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis pela condução que nós damos para as coisas. Então tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. E infelizmente, isso estabelece as nossas relações com os espíritos. E nós nos relacionamos com eles do mesmo modo que eles se relacionam conosco. Portanto, quais categorias de espíritos me acompanham? Essa resposta é fácil. É só você saber quais são as origens do seu pensamento e do seu fazer. Como é que estão as nossas ideias? O que eu ando pensando? O que eu ando realizando? O que eu ando fazendo? E imediatamente eu já posso avaliar quem são os companheiros do mundo espiritual que estão no caminho. Então eu tenho responsabilidades? Tenho. Por quê? Porque eu escolho indiretamente com quem eu vou estar. Onde eu vou estar? O que eu vou estar fazendo?
Então essa mediunidade, ela não implica relações habituais somente com espíritos superiores, né? Muitos médiuns erram feio aí. Não, eu tenho mediunidade, então é só espírito superior que fala comigo. Não é verdade. A aptidão mediúnica é para servir de instrumento. E isso pode ser mais ou menos útil aos espíritos, dependendo do espírito. Se ele é do bem ou se ele não é tanto do bem assim. O bom médium, portanto, não é aquele que se comunica facilmente. Muita gente fala assim, puxa, mas esse cara médium é bom, né? Por quê? Porque ele fecha os olhos e se comunica facilmente. Não necessariamente. O bom médium é aquele que conserva afinidade com os bons espíritos. E só por esses é assistido. Então esse dá pra gente contar na mão, né? Então vamos pegar alguns exemplos aí que a gente viveu. O Chico Xavier era um bom médium? Sim, porque ele era bem atendido por bons espíritos. O Divaldo Franco é um bom médium? Porque ele sempre acompanhado por bons espíritos. O Raul Teixeira é um bom médium? Sim, então. Bom, conseguimos e acabou, não tem mais mão, né? Não tem mais de que falar. Por quê? Porque esgotou a possibilidade. E quantos médios tem no mundo? Milhares e milhares e milhares e milhares. Eles são tão bons assim? Claro que pode ter. Deve ter médium bom em um monte de lugar, mas nós não conhecemos. Nós não sabemos quem é. Com quem a gente convive no dia a dia, nós oscilamos entre ser atendido por bons espíritos e ser atendido também, assistido por maus espíritos. E assim sucessivamente. Então, nesse sentido, a excelência da qualidade moral é toda poderosa em relação à mediunidade. Ou seja, o que determina que quem precisa de médicos são os doentes, Jesus está dizendo exatamente isso para nós também que frequentamos a casa espírita. Olha, não é porque você vai na casa espírita que você não precisa de tratamento. Precisa. Por quê? Porque nós não temos as nossas ideias tão boas assim. E se tivéssemos, seríamos então pessoas diferentes. Não somos seres normais. E o ser normal tem ideias ruins. Portanto, quem precisa de vir ao centro, quem precisa de ir na igreja, quem precisa frequentar um culto, quem precisa fazer coisas, são quem? Somos nós. Porque nós somos aqueles que estamos em processo de tratamento e cura para atingirmos um padrão mais elevado. Por quê? Porque a nossa qualidade moral ainda é parcial. Nós não somos de uma qualidade moral absurdamente elevada. Quando nós formos, nós atingimos um patamar, então, que a gente não precisa mais voltar a viver nesse mundo. Por quê? Porque superamos todas as nossas mazelas. Mas enquanto isso não acontecer, estamos nós sim aqui na vida terrena, cuidando do dia a dia, das nossas dificuldades, das nossas limitações, e isso de tal modo que a gente consiga fazer cada vez mais aquilo que é bom para nós mesmos e aquilo que é melhor dentro das nossas possibilidades. Tenhamos sempre em mente isso, né? Estamos em processo de melhoria, em construção. Portanto, sejamos pacientes e piedosos com nós mesmos. Quando tivermos que perdoar, comecemos por nós. Então, eu me perdoo pelas burradas, mazelas, falhas que eu cometi, e eu tenho também que aprender a começar a perdoar quando sofro a influência desse meio externo, seja de encarnados ou seja de desencarnados. Porque nós também temos que perdoar aqueles espíritos que nos atormentam. Nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos incomodam, de tal forma que a gente sim consiga ir aprendendo com isso. Então, seguindo o exemplo de Jesus, nós e as pessoas da nossa relação, né? Muitas vezes nós questionamos assim, puxa, mas aquela pessoa é tão difícil de lidar? Pegando a frase de Jesus, os sãos não precisam de médico. Então, se você tiver que ajudar, ajude quem precisa. Por quê? Porque exatamente são os doentes. Então, façamos como Jesus, né? Nosso mestre indica a moralidade perfeita. Sejamos bons para aqueles que não necessariamente são bons. Por quê? Porque quem precisa de médico não são os sadios. São exatamente os que estão doentes. Os companheiros nossos e nós mesmos de jornada à nossa existência. Certo? Eu iria mostrar um filmezinho para vocês, bem interessante. É uma série, né, que passa na Netflix, o The Chosen. É um capítulo que se chama São Eles, que mostra Jesus no dia a dia ali. É uma passagem de 3, 4 minutos que ia mostrar Jesus jantando com o pessoal e sendo questionado pelos fariseus que iam chegar lá, iam ter discussão, né, e Jesus apaziguando. E eles citam o texto bíblico da Torá, né, do Velho Testamento, e Jesus rebate com uma fala de um outro profeta que fala, né, antes de nós
questionarmos as coisas, nós temos que ser misericordiosos. Então, para ter misericórdia, eu tenho que me aliar a cuidar daqueles que precisam. Então, Jesus fala, né? Minha opção é pelos que sofrem, eu tenho que seguir o profeta tal que diz para sermos misericordiosos, portanto, quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. E ele vem exatamente como médico dos homens, médico das almas, para fazer esse tratamento e nos mostrar o caminho da recuperação, da cura. E com isso eles encerram essa passagem, que é bem interessante, né? Quem puder assistir. E numa próxima nós damos um jeito aí no fio, né? De testar antes, porque hoje realmente a máquina nos pegou. Tá certo? Então, muito obrigado pela nossa conversa, ó, meia hora certinho, dentro do horário. E vamos continuar agora, vamos partir para a segunda parte do nosso trabalho de hoje, né? Vamos nos preparar para os passes, tá certo? E então, eu convido a